Olá, turma! Hoje na nossa aula de arte nós iremos trabalhar o tema escultura. Prestem atenção, façam suas anotações, tá? E não esqueçam depois de revisar nas páginas do livro. Coloquei na agenda de vocês. Origem: a arte da escultura nasceu no Oriente Médio e é usada até hoje para representar figuras humanas, abstratas, personagens históricos, elementos da natureza e etc. Gente, a arte da escultura ela foi criada para poder deixar marcas das pessoas na humanidade. Antigamente, as pessoas, como elas não tinham como contar suas histórias, elas contavam através de pinturas e da escultura, que com o passar do tempo foi o meio mais prático das pessoas contarem para seus descendentes a sua história, o seu legado, deixar o seu legado, como é no caso do Egito. No Egito, as grandes pirâmides, as grandes esculturas, é uma forma da gente estudar a vida dos antepassados, a vida das pessoas que viveram naquela época. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de escultura bem antiga, chamada de Vênus de Willendorf. Ela foi encontrada na Áustria e foi criada cerca de 22 mil anos atrás. Ela é um símbolo da fertilidade. Antigamente, a maioria das esculturas eram de mulheres, principalmente no Oriente Médio, que era para trazer boa sorte, fertilidade, era considerada uma bom presságio para plantações. Agora, neste outro exemplo aqui, eu trago para vocês uma escultura um pouco mais atual, mas ainda antiga. É uma escultura da Grécia, uma escultura grega, de Poseidon lutando contra um ser marinho, tá? Ela é muito utilizada na Grécia, esse tipo de escultura, a fim de contar as histórias dos deuses, de demonstrar aos súditos, para que os súditos pudessem adorá-los. Muito bem, nós vamos mostrar agora algumas características das esculturas para vocês. Primeira característica, são tridimensionais, ou seja, apresentam altura, largura e profundidade. Diferente das pinturas, as pinturas apresentam altura e largura. E as que são 3D apresentam profundidade, mas é mais uma profundidade visual. Ela não é uma profundidade que você possa tocar. Quais são os materiais mais utilizados, os mais comuns? Metal, argila, madeira, pedra, cera, plástico, isopor, vidro e papel. As esculturas elas podem ser abstratas ou figurativas, tá? Muitas pessoas acreditam que as pinturas abstratas, elas são formas distorcidas da realidade. Esses pensamentos são inadequados para a compreensão dessas obras de arte, tá, gente? Materiais das esculturas famosas. Agora, já os famosos, os maiores escultores da humanidade, eles utilizam materiais mais requintados para fazer suas obras. Quais são esses materiais? Mármore, o alabastro, o granito, o arenito, o calcário e as pedras semi-preciosas. Claro, as maiores esculturas da humanidade possuem pedras semi-preciosas. Uma observação muito importante, tá, gente? Qual é a diferença entre a escultura abstrata e a figurativa? Na escultura abstrata, o artista ele tenta representar o objeto da forma que ele vê, como ele entende o objeto. Ou seja, na maior parte das vezes, como ele imagina o objeto. Já na escultura figurativa, ele tenta aproximar aquele objeto o mais próximo da realidade possível. Ou seja, ele tenta fazer a verossemelhança, ele tenta colocar o objeto da maneira quase idêntica como ela é realmente. Ferramenta. A ferramenta que é utilizada para poder fazer escultura e a mais frequente também é o cinzel. Bem que eu botei aqui um exemplo, tá? Que é uma pessoa usando o cinzel para confecção de uma obra no granito, tá bom? O cinzel é como uma talhadeira e que a pessoa utiliza junto com o martelo para bater em granito, em pedras grandes, para poder esculpir algo que ela queira. Muito bem. Vamos agora falar sobre alguns escultores muito importantes que já existiram na humanidade. Um deles foi Michelangelo, tá? Michelangelo, gente, ele era um grande escultor. As obras dele, a maioria está expostas em museus importantíssimos, em Paris. Também nós temos obras que estão no Vaticano. Um exemplo é essa daqui, que é de Davi, tá? Esse daqui de Davi representa um herói bíblico da história de Davi e Golias, tá? Uma observação: a maioria das esculturas, gente, elas estão nuas ou seminuas, porque eles gostavam de mostrar a forma anatômica do corpo do ser humano. Então, eu coloquei aqui um tampão, aqui uma nuvenzinha, claro,
para tampar a parte genital da obra, claro, para não mostrar, mas na obra real ele está totalmente nu, tá bom? O próximo escultor é Auguste Rodin. Auguste Rodin, gente, ele era um escultor muito importante. Essa é uma das obras de bronze dele, tá? Eu acho que é considerada a mais famosa porque é chamada de O Pensador. Esse O Pensador, ele quis retratar o homem no seu momento de meditação, seu momento mais soberbo, seu momento de profundidade, onde o homem está parado em pensamento, perdido em um inconsciente, lutando contra si próprio, porque não existe um pensamento, não existe uma indagação maior do que quando nós mesmos começamos a nos questionar: será que eu fiz certo? Será que eu fiz isso? Será se isso está certo? Quando a gente questiona os outros é fácil, mas quando a gente para pensar sobre como nós agimos, sobre o que nós fazemos, é a verdadeira luta, é a verdadeira batalha que a gente tem internamente. Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa nasceu aqui no Brasil. Ele é um escultor brasileiro, tá? Ele é também conhecido como Aleijadinho. Essa obra que eu coloquei aqui para vocês faz parte de um conjunto de obras chamada de Os Profetas. Ele gostava principalmente de fazer esculturas bíblicas, esculturas de Jesus Cristo, da Via Sacra, esculturas para as igrejas em barroco, tá? Então esse daqui faz parte de um conjunto de obras chamadas Os Profetas. Aleijadinho, ele marcou muito a história brasileira com suas obras. A cidade a cidade mais influenciada pelas obras de Aleijadinho foi Ouro Preto, em Minas Gerais, onde se encontra a maior parte das suas obras expostas. Outro artista muito importante para as esculturas foi Ernesto de Fiori. Ernesto de Fiori ele gostava de fazer principalmente esculturas em bronze de mulheres e homens, tá? Nus ou seminus, mostrando a anatomia humana e mostrando a beleza humana. Ele gostava de fazer as pessoas em posições dinâmicas, ou seja, gostava de ver como a pessoa agia naturalmente e as fazia e colocava em espaços públicos, como praças, na praia, em locais como bancos, para poder ficar à disposição das pessoas para poder admirar, tirar foto e etc. Agora nós vamos ver algumas novas técnicas de fazer esculturas, tá? Com o passar do tempo, as esculturas passaram de bronze, de madeira, de mármore, para materiais mais voláteis, materiais que fossem melhor para poder moldar. Um exemplo são as esculturas de cera, no Museu de Masame Tussauds, em Londres. Primeira escultura de cera, Michael Jackson. Observe a verossemelhança com a realidade. Segunda, nós temos aqui a Katy Perry, muito real. Observe a Katy Perry de ser e a Katy Perry é a verdadeira do lado. Terceiro, nós temos aqui o Cristiano Ronaldo, muito real também a verossemelhança da escultura. Agora vamos ver novas técnicas de esculturas abstratas na parede, porque as tridimensionais elas não necessitam ser apenas esculturas que ficam no chão, elas podem também ser anexadas nas paredes, nos tetos, então vamos ver algumas. Bem, aqui nós temos uma no formato de uma espinha de peixe. Nós temos outra aqui, como se fosse riscos de chocolate. E nós temos essa outra que também ela mexe com a nossa mente, tá? Que se você observar, parece que ela está em movimento. Ao redor do mundo, nós também temos artistas que utilizam materiais reutilizados por falta do dinheiro para investir em materiais melhores. Vamos ver agora algumas esculturas feitas com materiais reutilizados. A primeira escultura é essa galinha aqui, feita com a casca de ovos. A segunda escultura é esse crocodilo aqui, feita com correntes de moto, com a corrente de motos. Observem que são restos, são materiais que já foram reutilizados de outra forma, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Façam suas anotações, façam as atividades pedidas, enviem pelo e-mail da turma na data, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.